Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Vamos aí continuar a nossa leitura da Palavra de Deus, a Bíblia. Lendo agora nesse vídeo o Antigo Testamento, Jeremias 39 e 40. Sempre pedindo a Deus que abençoe a todos vocês que estão aqui, que nos abençoe e nos encoraje a continuar nessa caminhada. E também pedindo a vocês, quem puder, quem quiser, se inscrever se ainda não é inscrito aqui no canal e quem já é inscrito nos ajudar a divulgar, como graças a Deus já tem acontecido. É só para a gente formar uma corrente cada vez maior, tá bom? Vamos lá? Jeremias 39 e 40. Foi tomada Jerusalém, era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era um 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia, se assentaram na porta do meio, Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabmage e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Ramate. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença, o rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo, derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores, se entregaram a ele, e o sobrevivente do povo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Desse modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzaradã, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabmaque e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serão entregue, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Pois certamente te salvarei e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém, de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o chefe da guarda Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste à sua voz. Tudo isto vos sucedeu. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo,
para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde julgares bom e próprio ir vai para aí. Mas visto que ele tardava em decidir-se, o capitão lhe disse: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprover ir, vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente e o deixou ir. Assim foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador da terra Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados ao exílio para a Babilônia, vieram ter com ele a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Coreá, Seraías, filho de Tamunete, os filhos de Efai, o Netofatita, Jezanias, filho do Maacatita, ele e os seus homens, Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispa para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Vós, porém, colhei o vinho, as frutas de verão, o azeite, metei-os nas vossas vasilhas e habitai nas vossas cidades que nomeastes, que tomastes. Da mesma sorte, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto de Judá e que havia nomeado governador sobre ele a Gedalias, governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então, voltaram todos eles de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, Gedalias, a Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, vieram a Gedalias, a Mispa, e lhe disseram: sabes tu que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia, Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo, em Mispa: irei agora e matarei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão tiraria ele a tua vida, de maneira que todo Judá que se tem congregado a ti fosse disperso e viesse a perecer o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa, porque isto que falas contra Ismael é falso. Amém? Louvado seja o Senhor.